A você que acompanha a Canção Nova, nossa saudação e muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Além da Notícia. Estamos chegando ao vivo aqui diretamente de Brasília. Os temas são sempre importantes, são muito especiais e eles vão ao encontro das nossas necessidades. Então seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar neste programa sobre vacinas contra a Covid-19, o mundo à espera de cura ou da cura. E realmente todos nós estamos atentos, aguardando e ansiosos para que se encontre este caminho da cura, as vacinas. Então nós vamos hoje saber as técnicas utilizadas, o percurso pelo qual essas vacinas estão passando agora, para que se chegue aos resultados positivos e que atendam também esse anseio da humanidade. Para falar sobre o assunto, nós teremos aqui dois convidados, um presente no estúdio, daqui a pouco o outro que estará conosco também virtualmente, mas eu já quero conversar, saudar professor Bergman Moraes Ribeiro, mestre em biotecnologia, professor do Departamento de Biologia da UNB, Universidade de Brasília. Professor, bem-vindo, boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo convite, nessa importante missão de informação à população sobre as vacinas que nós temos e que estão sendo desenvolvidas contra esse vírus que está causando essa pandemia. A gente já esteve com o senhor aqui em outra ocasião, já falamos um pouquinho, foi muito pouco sobre o assunto e hoje vamos poder nos deter bastante aqui sobre este assunto, porque eu imagino, é expectativa do mundo inteiro, né, professor? Com certeza, né? Todo mundo está ansioso para voltar à normalidade. Apesar de que nós não sabemos como será essa nova normalidade, mas todo mundo está louco, desesperado para voltar a fazer o que fazia antes. Sem vacina não haverá normalidade? Com certeza não. Então precisamos realmente desenvolver essa vacina, métodos, né, de combater, de tratar o vírus. Então precisamos de investir em pesquisas, porque é a ciência que vai nos tirar dessa. Eu fiz uma pergunta ao professor na outra ocasião em que ele esteve aqui, durante um programa mais curto, durante o dia, e vou repeti-la hoje. Mas antes, quero dizer o seguinte: o que sabemos sobre as candidatas à vacina contra a Covid? Quando uma vacina é aprovada, quem recebe primeiro? Quais grupos tomariam as doses iniciais? Do que depende isto? Muitos países se juntaram em busca de uma cura para a doença altamente contagiosa que, desde o início, causa crises humanitárias e financeiras ao redor do globo. Você vai acompanhar agora uma reportagem especial que nossa equipe preparou para que a gente possa conhecer dados, detalhes sobre a produção e o caminho de produção dessas vacinas que temos ouvido falar tanto. Vamos lá. O mundo em compasso de espera. Desde o final do ano passado, acompanhamos a evolução de um inimigo totalmente desconhecido. Aos poucos, estamos descobrindo quem ele é, suas características e causas. O mundo começou uma corrida contra o tempo. Vencer o coronavírus se tornou prioridade número 1. Muitos medicamentos já foram estudados, outros testados, mas poucos tiveram comprovação científica, como a dexametasona e o remdesivir, com efeitos reduzidos contra a doença. A solução definitiva poderá vir da vacina. A evolução de alguns estudos trazem esperança ao mundo. No Brasil, 2 candidatas estão em fase final de testes. A vacina chinesa, da Sinovac Biotech, e a inglesa de Oxford, da AstraZeneca. Segundo a OMS, a inglesa é uma das mais avançadas. Os estudos dela no Brasil são coordenados pela Universidade Federal de São Paulo e pela Fiocruz. A expectativa de bons resultados nos testes é grande. A vacina chinesa, conhecida como Coronavac, já tem resultados considerados promissores na produção de anticorpos neutralizantes em 90% dos participantes que receberam a imunização. A Coronavac é uma vacina feita de vírus inativo, aplicada em 2 doses com intervalo de 14 dias. O ensaio clínico nacional é coordenado pelo Instituto Butantan, de São Paulo, e foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Responsável pelo ensaio em Brasília, a UNB já está finalizando os preparativos para iniciar o estudo. No mundo, 166 grupos de pesquisa estão em busca da cura definitiva para o coronavírus. Professor Bergman, uma pergunta leiga que eu imagino que eu represento aqui grande parte da sociedade. Por que o caminho de uma vacina é tão longo? Por que demora tanto tempo? Bem, temos que pensar que um remédio não pode ser dado à população sem primeiro saber se ele é seguro. Então, uma vacina, normalmente ela é feita com o agente que causa a doença morto, ou pedaços desse agente
também, ele não infectivo, você injeta na pessoa. Para causar o quê? Para causar uma resposta das nossas células para eliminar esse vírus. Então, quando você tem um vírus morto, no caso do coronavírus, como é o caso da vacina chinesa, que é um vírus inativado, eles crescem esses vírus em células em laboratório, depois jogam uma substância química que mata o vírus e você depois injeta isso na pessoa. E a pessoa, você começa a responder contra o vírus produzindo anticorpos neutralizantes, que são proteínas que vão neutralizar o vírus e você fica com uma memória no seu corpo. Quando você for infectado com um vírus vivo, você tem essa memória. O que acontece? Os anticorpos neutralizam rapidamente aquele vírus. Mas para chegar nesse resultado, você tem que testar antes. Não adianta pegar o vírus e sair injetando nas pessoas. Porque se você fizer isso, pode ocorrer o quê? Efeitos colaterais, porque você não injeta o vírus apenas. Você acrescenta outras substâncias para aumentar a resposta de defesa do corpo. E para fazer isso, você não pode testar em uma pessoa, você tem que testar em milhares de pessoas para saber o efeito dessas milhares de pessoas, e tem que ser ao longo do tempo. Você não pode testar em 1 mês, 2 meses, porque você não sabe o que pode acontecer ao longo do tempo. Então, é um processo muito demorado, que envolve muita gente, e para produzir a vacina também, você tem laboratórios de ponta, que é muito caro você produzir uma vacina. Não é qualquer laboratório que consegue fazer isso. Então, é um processo lento, caro e muito burocrático. Tem várias agências que monitoram, estão vendo que se você está fazendo direito, se a qualidade que você está fazendo é boa, então você é supervisionado ao longo de todo o processo de vacina, por isso que não é nada fácil. Então, queremos aqui já entender uma coisa. O percurso para se conseguir uma vacina, ele passa então aqui por alguns aspectos, por exemplo, desafio financeiro. É muito caro isso? Sim, com certeza. Para você ter uma ideia, a maioria do desenvolvimento ocorre aonde? Ocorre em empresas de cunho farmacológico. Então, essas empresas investem muito dinheiro. Eu me lembro, um amigo meu, eu fiz mestrado em biotecnologia lá na Inglaterra, né? Depois fiz doutorado em microbiologia, e um amigo meu ele conseguiu um emprego na empresa Merck. E nessa empresa só, que produtos químicos, tem mais de 10 mil pesquisadores no mundo inteiro. Então, isso é uma empresa gigantesca e eles desenvolvem vários medicamentos, além de vacinas, outras drogas, e cada desenvolvimento de uma droga dessa custa muito dinheiro. E muitas vezes a maioria do desenvolvimento chega no final, você não tem a droga, você não tem um retorno financeiro. De 100 moléculas, você consegue o retorno de 1 ou 1000 moléculas, apenas uma molécula vai dar retorno para a empresa. Então, eles gastam muito dinheiro. E só quem consegue gastar isso são empresas que vão investir nisso visando o lucro lá na frente. Ou empresas nacionais, empresa bancada pelo governo, como Fiocruz, né, como o Instituto Butantan, que é financiado pelo governo para produzir essas vacinas. Então, uma empresa pequena não consegue fazer isso. Tem que ser governos ou empresas multinacionais para fazer uma vacina. Então, vamos lá. Primeiro, custa muito caro fazer um trabalho como esse de produção de vacina, de se chegar a uma vacina exata, que seja a solução. Segundo, muitas expectativas são frustradas, isto é, são muitas e muitas experiências frustradas até se chegar àquela com a solução. Com certeza, porque você não é só, como eu falei, pegar o vírus, injetar nas pessoas e esperar que ele funcione. Muitas vezes você tem, como eu falei, a juntar outras substâncias para acelerar o processo de defesa do corpo. E você pode testar várias moléculas diferentes, quantidades do vírus você pode usar diferentes e testar isso, vários testes com várias pessoas até chegar à formulação correta de uma vacina que seja eficaz e segura. Terceiro aspecto aqui, problemas em relação à segurança dos insumos. Explique para a gente esse aspecto. De novo, esses insumos têm que ter alta qualidade para a produção de vacinas. Então, você não tem que... Como é que a gente entende insumo para a linguagem leiga? Tá, um insumo seria a fonte de material para a produção de vacinas. Então, para produzir vacina, você precisa de insumos de qualidade. E para isso, você precisa de uma indústria de alta tecnologia, ultimamente. Então, a empresa que vai produzir isso é de alta tecnologia. Então, é muito caro também você conseguir esses insumos. Especificamente, posso dar o exemplo, por exemplo, insumos para detecção do vírus, né? Todos são importados. O kit rápido, o teste de PCR, todos eles são importados, então chega aqui muito caro. Então, é importante nós termos no Brasil uma indústria que consiga fazer esses insumos, tanto para vacina como para diagnóstico, que são a química fina, uma indústria que consiga chegar à qualidade que tem lá no exterior. Tudo isso juntando, quer dizer que quando essa vacina chegar, quando se encontrar a vacina, ela chegará cara? Com certeza. Imagina só, nós somos 200 milhões de habitantes no Brasil.
quanto custa fazer uma dose? Essa dose tem que custar barato, não pode custar $100, $500, $1.000 para produzir. Porque imagina fazer 200 milhões de doses só para o Brasil. Então, o mundo vai precisar de bilhões de doses. Então, o que vai acontecer? Nós precisamos ter essa tecnologia para produzir aqui, não só comprar a vacina e ficar dependente. Por isso que o Butantan e a Fiocruz, com os acordos que estão se fazendo, vão ter a tecnologia para conseguir produzir. O problema é, nós temos toda a infraestrutura para produzir essas vacinas, por exemplo, a da chinesa, que é vírus inativado. No Brasil já se produz vacina com vírus inativado, que é o vírus da febre amarela. Então, você pode inativar vírus, produzir, ou vírus atenuado também. Então, tem que ter uma estratégia. O que eu posso fazer? O que o Brasil pode fazer? Nós temos especialidade em quê? Produzir vacina de vírus atenuado, vacinas de vírus inativado. Então, eu tenho que ter a minha fábrica adaptada para isso. E a fábrica tem equipamentos de ponta e tudo isso. Então, é muito caro você ter uma fábrica para produzir 10 milhões de doses, 200 milhões de doses. E para implementar uma fábrica dessa, é muito caro, do zero. Então, por isso, você precisa ter alguma infraestrutura no país de alguma vacina que facilite essa produção aqui, não começar do zero. Então, deixa eu lhe perguntar, e nós temos? Como eu falei, os Butantan e Biomanguinhos, a Fiocruz, são 2 institutos no Brasil capazes de produzir vacinas. Por isso que Para qualquer um desses tipos de vacinas que estamos vendo ser pesquisadas? Não, porque nós temos dezenas, na verdade, centenas de vacinas diferentes. 139, pelo que eu vi. Exatamente, centenas de vacinas diferentes. Nós temos o expertise de vacinas que são usadas aqui todo ano, né? Vacinas de febre amarela, vacinas contra sarampo e outras vacinas. Então, tem que se adaptar essas plantas para a produção do coronavírus. Mas nós não temos toda a infraestrutura para qualquer tipo de vacina. Existe uma vacina que usa ácido nucleico. E isso é muito caro de se fazer hoje em dia. E o Brasil, com certeza, não tem essa tecnologia. Então, não daria para fazer uma vacina de ácido nucleico, que é o DNA e o RNA. Teria que ser uma vacina que a gente consiga fazer, que já temos uma planta específica. O Brasil está com 2 acordos, esse Sim. com a China e esse com Oxford. Temos estrutura para as duas, então? Bom, quem da Fiocruz pode dizer, porque eu não conheço. Eu conheço do Butantan, que tem para vírus atenuado e vírus inativado. A Biomanguinhos, com certeza, se fizeram um acordo, e é para sair, deve ter. Se fizeram acordo, provavelmente é o que a gente tem, não é? Porque senão não dá para começar do zero, que seria praticamente impossível em curto período de tempo. Você que está nos acompanhando aí agora, já sei, você já está com perguntas aí também. Vai mandando para cá nesse número de WhatsApp que está aparecendo aí agora, DDD 61 3363 3841. No final, no último bloco, a gente aqui submete algumas das perguntas ao professor Bergman, ok? 3363 3841. Professor, eu vou chamar aqui agora, eu quero agradecer o Departamento de Pesquisas da Universidade de Brasília, que nos cedeu um material produzido por eles, que a gente vai passar a utilizar a partir de agora aqui também no nosso programa. Quero chamar a primeira parte desse material, que fala sobre exatamente o que estamos conversando aqui agora, a produção de vacina. Vamos ver. A produção de uma vacina para a Covid-19 marcará a história como o feito científico mais importante de gerações. Isso porque, na história da medicina, raramente uma vacina foi produzida em menos de 5 anos. Para a Covid-19, a expectativa é de que a vacina que começou a ser produzida há poucos meses fique pronta até o próximo ano, um tempo recorde. E para que isso aconteça, de acordo com o documento da Organização Mundial da Saúde, 149 grupos de pesquisa de vários países estão focados na busca pela vacina. Desses, 130 candidatas à vacina estão em etapa pré-clínica, ou seja, estão realizando testes em animais. E 19 candidatas estão na etapa clínica, que é feita em humanos em 3 fases diferentes. A fase 1 é o primeiro estudo em humanos. A vacina é aplicada num pequeno grupo de pessoas para testar a segurança e a dosagem. Na fase 2, a vacina é administrada em centenas de pessoas divididas em grupos, de crianças, adultos e idosos. Aqui, o objetivo é verificar se a vacina age de forma diferente nos grupos. A fase 3 é a última fase do estudo antes da obtenção do registro sanitário. Nesta fase, o objetivo é demonstrar a eficácia da vacina. Por isso, ela é administrada em milhares de pessoas, para ver quantos são infectados em comparação com os voluntários que receberam apenas um placebo. Tá aí, professor. Muito bem explicado, inclusive, Sim, né? com certeza. Alguma coisa chama a atenção do senhor ali?
É a quantidade de resposta, né, que o mundo está dando contra essa doença. São centenas de laboratórios, universidades atrás da resposta, tentar resolver esse problema. Então, isso chama a atenção de que o mundo está se unindo. Recentemente, a própria União Europeia juntou esforços de mais de 8 bilhões de euros para estudar uma vacina e essa vacina ser distribuída em quem cooperasse, né, com esse esforço. Eu fico pensando o seguinte, com técnicas diferentes, pode-se chegar ao final de mais de uma vacina. Com certeza. E ela funcionará do mesmo jeito? Sim, pode funcionar do mesmo jeito. E isso é bom. Você ter vacinas diferentes, várias pessoas trabalhando, porque você vai ter mais ofertas dessas vacinas. Então, vários países que não têm dinheiro para fazer acordos como o Brasil está fazendo, vão ficar na fila para receber essa vacina. E quem vai dar essa vacina? Tem que ter esforços entre a comunidade internacional para distribuir essa vacina o mais rápido possível para todo mundo que precisa. Não é só o Brasil, não é só os Estados Unidos que precisam da vacina, é o mundo inteiro. Será um outro desafio para os humanos se tratarem como irmãos, hein? Sim. Não é? Com certeza. Olha, nós vamos para o nosso primeiro intervalo aqui do Além da Notícia. Já na volta a gente tem mais questões para abordar sobre esse tema, vacinas. Até já. E a gente já voltou aqui na sequência do Além da Notícia, o tema de hoje, vacinas contra a Covid-19, o mundo à espera da cura. Você que está acompanhando aí, vá também compartilhando o nosso programa com outras pessoas. É importantíssimo esse tema. Eu conversava aqui com o professor Bergman agora e ele dizia assim, é também elogiável a postura da sociedade científica nesse momento, um modo solidário, um modo dedicadíssimo, não é, professor? O senhor constata isso, não é? Com certeza. Tenho vários colegas que trabalham em São Paulo e Rio de Janeiro que estão ajudando os outros pesquisadores que não têm infraestrutura suficiente para tentar resolver. Eu mesmo enviei algumas amostras de um ex-aluno meu da Universidade de Tocantins para ser analisados como se tem algum efeito contra a replicação desse vírus lá em São Paulo. Então, estão analisando aqui agora. Então, há uma solidariedade muito grande entre os pesquisadores para tentar resolver esse problema. E é o que nós precisamos. Eu percebo que há uma vontade também Sim. de vocês, pesquisadores, não é? Sim, com certeza. Nós queremos trabalhar, precisamos de infraestrutura, precisamos de recursos, porque nós somos inteligentes como qualquer outro lugar do mundo. Nós temos a capacidade. Professor, além desses grandes laboratórios, essas pesquisas mais conhecidas, a gente viu ali 139 em um aspecto, com mais 16 em outro, etc. e tal. Além dessas pesquisas aí, há também as pesquisas feitas por personagens cientistas que não têm expressão e em outros laboratórios, sejam eles públicos, de universidades, que também estão sendo feitas, não é? Com certeza. Cada um está contribuindo com um grão de areia no conhecimento contra esse vírus. E isso é muito importante, porque o conhecimento se faz dessa forma. Você coloca uma informação aqui, outra informação, você junta o quebra-cabeça, chega no momento que você tem informação suficiente para desenvolver alguma coisa nova. Então, por isso que é importante pesquisar, distribuir recursos para conseguir entender o que está acontecendo. Numa outra ocasião que o senhor teve aqui, o senhor falou que existe um banco internacional, onde ali pode se encontrar, eu vou usar o termo insumo, para se contribuir com uma pesquisa determinada que alguém está fazendo. É isso mesmo? Sim, você tem, por exemplo, bancos de células. Todo mundo que trabalha com células, eu posso desenvolver uma célula de pulmão e depositar nesse banco internacional de células. E qualquer um pode ir lá e solicitar ou comprar uma alíquota dessas células para usar na sua pesquisa. Né? Você tem empresas que têm insumos para trabalhar contra HIV. Eles estão disponíveis. Se você quiser, você pode solicitar e você consegue esses insumos para trabalhar. Professores que desenvolveram novas tecnologias, é só você entrar em contato, eles enviam para você parte disso, eles abrem isso, publicam esses resultados, compartilham esse conhecimento para você conseguir produzir também pesquisas em outros lugares. É um banco que existe ali à disposição do mundo inteiro. Sim. E que vocês ali se relacionam, tratam, adquirem, comercializam, é isso? Sim, sim. Comercializamos. Assim, por exemplo, eu desenvolvo uma célula, eu posso depositar no banco, é que esse banco guarda essas células para mim. Toda vez que eu precisar, eu tenho de volta. E outra pessoa pode usar isso nas suas pesquisas. Muito bem. Olha, eu quero chamar agora aqui para a nossa conversa desta noite outro querido amigo, professor e doutor, ele é infectologista, Emerson Luz, já está conosco aqui na tela. Professor Emerson, doutor Emerson, seja bem-vindo mais uma vez, obrigado. Obrigado, boa noite, Ronaldo. É uma satisfação sempre estar participando aí com você, aí do Além da Notícia. Uma honra estar com o professor Bergman, virologista. O que eu puder participar, ajudar, estou aqui pronto para participar plenamente aí com você. Eu gostaria de saber do senhor como é que as sociedades de infectologia
também entram neste campo ou acompanham este campo das pesquisas. Deixar claro, né, que eu não falo, não represento a sociedade, mas com certeza o viés da ciência é o que tem que ser valorizado, sempre valorizar a ciência e procurar o bem do paciente, não prejudicar, não podemos causar danos aos pacientes. Esse é o nosso maior objetivo, tratar, seguir a ciência como ela deve ser seguida, com todas as suas premissas, da comprovação científica, que é uma necessidade, mas sempre, como dizemos, a medicina é a ciência, mas também é arte. Então, sempre existe essa questão de tratar com afeição, com humanidade ao paciente, ter aquela empatia, mas com certeza a sociedade tem feito um trabalho exemplar aí frente a essa pandemia. E como é que vocês acompanham esse desenvolvimento das pesquisas? Apenas de longe ou há alguma participação também muito próxima, ativa? Não, existe vários membros, professores que são catedráticos em universidades, que estão participando de várias pesquisas clínicas, o uso de essas drogas que estão em estudo hoje, são várias, não temos comprovação. Devemos lembrar que não existe um tratamento formal ainda de uma droga que vá combater o coronavírus. Isso nós estamos atrás tentando encontrar essa droga. Então, existem estudos que nós chamamos de multicêntricos. São vários hospitais do Brasil e, às vezes, acabam se unindo até pelo mundo para tentar achar essa droga e achar esse segredo e tentar combater essa pandemia de uma forma mais eficaz. Professor Emerson, é possível também que as pesquisas e os pesquisadores, eles tomem em seus trabalhos, por exemplo, essas drogas já existentes para perceber o potencial que há nelas para se utilizar na confecção de uma vacina? Não, a vacina já é uma pesquisa bem diferente e existe uma... estava acompanhando aqui a discussão, tenho lido bastante sobre isso também. A vacina, os seus estudos estão bem promissores, mas o uso de uma droga, por exemplo, não temos nenhuma droga profilática, como algumas pessoas andam fazendo uso até de uma forma, porque as redes sociais acabam divulgando o uso de drogas para fazer prevenção, não existe isso. O grande segredo vai realmente achar essa vacina que seja efetiva, que faça o estímulo a criar os anticorpos certos e a pessoa acabar tendo defesa. A pesquisa dos remédios é sempre visando o tratamento em si. É muito importante lembrar disso, que o paciente da Covid-19, aqueles que evoluem com necessidade de uma UTI, por exemplo, precisam, às vezes, de drogas para manter ali sua capacidade vital, drogas que são usadas dentro de uma unidade de tratamento intensivo para mantê-los vivos, propriamente dito, e não temos ainda essa droga que vá neutralizar o vírus. Estamos procurando isso de uma forma incansável. Eu vou aqui perguntar para os dois, fiquem à vontade. A vacina, ela vem para impedir, ela vem para prevenir. É ela que será a solução. E o tratamento é feito com drogas existentes. Qual é a relação de uma vacina com uma droga existente para, por exemplo, tratar alguém que está doente daquela determinada enfermidade? Há relação também entre uma vacina e drogas para tratamento? Bem, são coisas, como o professor falou, diferentes. Diferentes, né? A vacina é para você evitar ser contaminado. A partir do momento que você está doente, aí você vai precisar de drogas para te manter vivo e ser tratado para os efeitos dessa doença. Como ele mesmo falou, não existe hoje em dia uma droga que vai curar a Covid-19. Você tem drogas, por exemplo, que vão te manter vivo, né, mais tempo possível. Tentando resistir ao vírus, né? Exatamente. Né? Você tem anti-inflamatórios, você tem drogas que evitam a replicação do vírus em cultura, mas não se sabe se essas drogas vão atuar no organismo como um todo. Então, vacina e drogas são coisas usadas em tempo diferente. Você previne a vacina e a droga depois que você está doente, você vai usar essa droga. Exatamente, Ronaldo. Até temos umas drogas que são vermífugos, que são usados, até tem ação in vitro. O que significa in vitro? No laboratório, quando coloca lá no tubinho a droga junto com o vírus e aquelas células, acaba ali neutralizando, inativando aquele vírus.
mas quando bota o ser humano, já é diferente. Então, por isso que precisa desses estudos prolongados, comparação com o grupo placebo, e não é tão fácil assim concluir que funciona ou não. Muito bem. Professor Emerson, quero agradecê-lo por essa participação aqui conosco. Muito obrigado pelo o brilho da sua presença. Obrigado, é sempre um prazer e a hora que precisar, tá, pode contar aí com a minha participação. Muito obrigado, foi um prazer vê-lo e ouvi-lo mais uma vez. E nós seguimos aqui agora. Eu vou pedir à nossa equipe, equipe, por favor, o próximo vídeo que nós temos é aquela produção da Universidade de Brasília, para que a gente volte aqui a comentar sobre os aspectos que o vídeo agora vai nos trazer. Vamos ouvi-lo. A vacina, existem técnicas diferentes. A mais tradicional utiliza o vírus inativado ou enfraquecido. Para esse tipo de vacina, é preciso cultivar o vírus. Se enquadram nessa categoria velhas conhecidas, como vacinas contra cachumba, sarampo, rubéola e influenza. A vantagem dessa vacina é que ela estimula uma resposta imune mais forte. A desvantagem é que alguns grupos são excluídos da vacinação, como grávidas, pessoas imunocomprometidas e idosos. Das candidatas à vacina que ganharam destaque na imprensa, apenas uma utiliza esse método mais tradicional. É a vacina desenvolvida pela chinesa Sinovac. Os testes da última fase dessa vacina estão sendo feitos aqui no Brasil com 9.000 voluntários. A UNB, inclusive, é um dos centros de testes liderados pelo Instituto Butantan. Como a gente já falou bastante dessa vacina chinesa, só quer acrescentar mais alguma coisa? Porque eu já tenho aqui um outro tema, mas fique à vontade. Não, pode continuar. Eu quero fazer um comentário aqui. Teve alguém que me disse assim, a gente sabe que vivemos hoje num embate muito grande na nossa sociedade. Teve uma pessoa que me disse assim, esse vírus veio da China, essa vacina é chinesa. Eu não tomo essa vacina chinesa se ela chegar aqui. Não faça isso, não faça isso. Que é a vacina que vai solucionar o nosso problema. E os chineses são a segunda maior potência econômica do mundo. Eles têm muitos laboratórios, eles aprenderam ao longo das últimas décadas como fazer ciência. Muitos cientistas foram formados nos Estados Unidos, na Europa, chineses, estão de volta na China, montaram laboratórios, universidades do zero. Então, eles têm a capacidade de produzir uma vacina de qualidade. Então, não faça isso. Mas vamos lá, então. Olha aqui. Já nós vamos falar sobre outras vacinas, mas eu quero trazer aqui a seguinte, é a notícia da semana. A Rússia surpreendeu o mundo neste mês ao anunciar que pretende começar a produzir as primeiras doses de um método de imunização contra o coronavírus ainda em setembro. Aliás, eu já vi notícia que agora em agosto, inclusive, na segunda semana de agosto no máximo. Centros de pesquisa do país não vinham sendo citados como os mais avançados na corrida das vacinas, até porque ainda não foram publicados estudos científicos sobre as candidatas de lá. Bom, mas vamos lá então. Essa vacina russa, eu já dei notícia aqui na Canção Nova nessa semana, notícias oficiais da agência Reuters, por exemplo, que chegou, de que eles pretendem já apresentar uma vacina até ao final da primeira quinzena de agosto. O que o senhor sabe dessa vacina russa? O que o senhor sabe e o que todo mundo sabe. Muito nebuloso ainda, porque qualquer agência internacional de saúde não iria aprovar uma vacina sem os testes necessários. Então, ninguém sabe se foi testada em várias pessoas, em milhares de pessoas, quais são os efeitos colaterais, apenas uma notícia de que eles têm a vacina, que eles vão produzir essa vacina e vai começar a vacinar, mas sem nenhum dado, não, é impossível você saber realmente se essa vacina é eficaz ou não. Então, nós precisamos mais informação para ter certeza que essa vacina realmente funciona, porque não adianta só dizer que tem a vacina, você tem que mostrar os dados. E para ser utilizado no mundo, tem que mostrar esses dados. Bom, e aqui está, olha, essa vacina russa é produzida pelo Instituto Gamelia, que é do Ministério da Defesa russo, então é uma instituição do governo russo. Foi feita com 1.600 voluntários e tem mais aqui ainda que os resultados dos testes preliminares em voluntários humanos foram concluídos no início de julho, com resultados altamente positivos até agora, e diz, o método de imunização do órgão estatal de pesquisa, com sede em Moscou, é baseado em adenovírus. A gente já citou aqui também, não é? Sim. Mesmo assim, 1.000 pessoas não é nada comparado com os testes que são feitos com outras vacinas. E é muito pouco tempo para saber se não vai haver efeito colateral ou não. Então, para mim, eu acho que é mais propaganda do que realmente realidade. Então, tem que mostrar os dados. Sem os dados, não adianta dizer que tem. Tem que mostrar os dados. O posicionamento do senhor é o mesmo do mundo inteiro, com desconfiança. Com certeza. Está ouvindo e acompanhando com desconfiança. Mas por que uma nação
como a Rússia, por exemplo, se submete a sofrer desconfiança do mundo inteiro assim? Pois, porque a ciência ela se faz dessa forma. Então, como cientista, eu primeiro duvido, eu tenho que saber os dados, onde estão os dados, eu tenho que criticá-los, saber se foi feito da melhor maneira possível para acreditar. Não posso acreditar apenas na palavra ou no que está escrito num jornal. Então, todo mundo quer ver os dados. Não é porque é a Rússia ou a China ou os Estados Unidos. É porque todo mundo tem que tratar com cuidado realmente. Você tem que ser crítico do que é falado por aí. Então, sem os dados, não dá para acreditar. Vou fazer uma pergunta que eu imagino que a resposta é óbvia. Mas seria possível que agora, na primeira quinzena de agosto, a Rússia surgisse com uma vacina que fosse a solução? Eu acho muito difícil, mesmo porque não teria se analisado a longo prazo. Qual é o efeito dessa vacina a longo prazo? Ela vai durar quanto tempo? Se essa doença chegou na Rússia há pouco tempo, 2, 3 meses. Então, eles fizeram a vacina agora, injetaram nas pessoas, viram que produzem anticorpos, vamos supor que funcione, mas será que é duradoura? Quanto tempo vai durar essa vacina? Não tem tempo, você tem que esperar, isso é inevitável. Você tem que esperar para ver os efeitos dessa vacina, se vai ser eficaz ou não. Então, não tem como acelerar. Por outro lado, um laboratório, uma nação, que chega com o resultado de uma vacina em primeiro lugar, o que ganha? Prestígio, dinheiro e mais o quê? Com certeza, mais prestígio, né, e respeito, né, da comunidade internacional, que é uma resposta rápida para isso. Mas, entretanto, eu acho que o esforço não deveria ser de uma nação, deveria ser do mundo inteiro. O mundo inteiro tem que se unir, como muitos estão se unindo, para enfrentar essa pandemia, enfrentar esse vírus, não uma competição. Nós não estamos numa competição para quem vai chegar primeiro. Nós queremos salvar a humanidade, salvar as pessoas. Então, não deveria existir essa competição. Muito bem. Olha, atenção, equipe, nós vamos agora chamar o próximo vídeo, tá? Antes do intervalo, quero ver agora esse próximo vídeo, que vai falar sobre a vacina de Oxford, aquela que o Brasil está com uma parceria com Londres. Vamos acompanhar. A primeira candidata à vacina a chegar na última fase dos testes é a da Universidade de Oxford, no Reino Unido. Ela utiliza vetores virais comuns, como é o caso do adenovírus. Mas como é que isso funciona? Os pesquisadores adicionam uma proteína do novo coronavírus ao adenovírus. Pela vacina, o adenovírus entra nas células do nosso organismo e descarrega o gene dessa proteína, que vai estimular a produção de anticorpos. Esse método é seguro porque o adenovírus na vacina não possui todos os seus genes, e assim ele não pode se replicar. Vacinas com vetores virais já foram usadas em animais para imunizá-los contra a raiva, por exemplo. Existem também vacinas com adenovírus para humanos. É o caso da vacina contra o ebola, aprovada em 2019. O Brasil também está sendo um laboratório para o teste dessa vacina de Oxford, com 3.000 voluntários de São Paulo e do Rio de Janeiro. Vale aqui ressaltar que a escolha do país não se deu de forma aleatória. Por aqui, a disseminação descontrolada do vírus nos tornou um cenário favorável para a testagem de vacinas. Muito bem. Professor, se der tudo certo e pintarem resultados positivos já em outubro, nós teremos entre o fim deste ano e o começo de 2021, segundo informações, 100 milhões de imunizantes para evitar o coronavírus nos brasileiros. O senhor tem mais detalhes sobre essa vacina? Sim, essa vacina do adenovírus você pode fazer com qualquer outro vetor. Por exemplo, eu trabalho com vírus de inseto, chamado baculovírus. E eu faço engenharia genética também. Eu tiro genes de um vírus, coloco nesse vírus, e esse vírus agora vai levar um pedacinho do outro vírus, por exemplo, para a célula humana. E eu consigo fazer isso, e eu já estou fazendo isso, clonando os genes do coronavírus nesse vírus de inseto. Então, a manipulação genética ela começou no mundo na década de 70 e 80. Hoje em dia, é corriqueiro você fazer esse tipo de manipulação. Criação de vírus quiméricos, né, com genes de vários organismos. E isso é feito em cultura de célula. E, com certeza, Biomanguinhos tem a expertise, né, tem lá como produzir esses adenovírus modificados para produção dessa vacina em grande quantidade. Então, já foi estabelecido a produção desses vetores de adenovírus, já se sabe exatamente como fazer isso, então a transferência de tecnologia não vai ser muito complicada para Biomanguinhos para produzir essa vacina. Talvez seja o caminho mais seguro hoje no Brasil? Ou aquele com mais perspectiva? Como já está mais avançado, já tem testes mostrando que a vacina produz anticorpos neutralizantes, pode ser, sim, a primeira
vacina que pode chegar no mercado. Agora, se ela vai ser a solução, veremos. De novo, temos que esperar mais algum tempo para saber se ela vai ser a solução. Mas eu tenho fé, eu acho, né, não vou garantir que mas posso garantir que a ciência vai atrás para resolver esse problema. Nós vamos resolver. O ser humano já resolveu várias doenças ao longo do tempo, né? Muita gente morreu. Por exemplo, a varíola matou 300 milhões de pessoas até 1979. Isso não é pouca gente. 300. E só o sarampo, 200 milhões de pessoas morreram com sarampo antes do desenvolvimento de vacina. Depois que foi criada a vacina para a varíola, em 1979 foi erradicada, não existe mais varíola. Mas isso tudo foi por causa da ciência. Então, nós estamos respondendo rapidamente e nós vamos chegar a um lugar. Nós vamos conseguir vencer essa batalha. Outros, de outras gerações, já passaram pelo que a gente está passando agora com o coronavírus. Passaram com outras doenças. Intervalo, voltamos já na sequência. Já estamos de volta aqui na sequência do nosso Além da Notícia dessa noite. O tema é vacinas contra a Covid-19, o mundo à espera da cura. Está muito bom, tenho certeza que você está gostando também do tema, está sendo muitíssimo esclarecedor com os nossos convidados. E aqui comigo eu estou com o professor Bergman Moraes Ribeiro, que é mestre em biotecnologia e professor do Departamento de Biologia da Universidade de Brasília. Professor Bergman, a gente estava falando aqui sobre assuntos diversos e eu ouvi já há poucos meses atrás, quando a pandemia estava chegando, a questão do tratamento com plasma de sangue de pessoas que já estão curadas, não é? Como é que funciona esse tratamento e ele já pode ser aplicado agora, de imediato? Qual é em que estágio está essa questão? Então, vários hospitais, pesquisadores estão trabalhando com o uso de plasma para tratar pessoas que estão com coronavírus em estado grave. Por que se usa o plasma? É lá que existem os anticorpos que vão neutralizar o vírus. Então, a pessoa que já teve o coronavírus, ela tem no seu sangue esses anticorpos que neutralizam o vírus. Então, se você coletar o sangue dessas pessoas, separar as células e pegar o plasma, esse plasma pode ser usado como uma droga. Você faz a injeção desse plasma nas pessoas que estão doentes e esse plasma vai agora neutralizar o vírus que está lá. Só que agora ainda é questão de pesquisa. Por exemplo, na Universidade de Brasília tem um professor, o professor André Nicola, ele está fazendo esse tipo de pesquisa, conseguiu recursos da Fundação aqui de Brasília, de apoio à pesquisa, para tratar voluntários, né, que já tiveram, ou pegar o voluntário que já tiveram coronavírus, extrair o sangue deles, separar o plasma e tratar pessoas que estão convalescentes, estão doentes com coronavírus, como outros lugares do mundo também estão fazendo isso. É uma maneira de se tratar, como já no passado foi feito com pessoas que tinham influenza. Então, é uma maneira de tratamento rápido, só que não dá para se fazer de qualquer jeito. Você tem que, primeiro, testar, ver como funciona, quanto de plasma você usa, quais as pessoas que vão receber, se são muito doentes, são pouco doentes. Então, tem que se fazer uma pesquisa inicial para desenvolver, mas é uma espécie de tratamento rápido, sim, o uso do plasma, que tem resultados satisfatórios. Quando eu soube dessa questão do plasma no tratamento, tinha um amigo meu que estava com coronavírus. Telefonei para ele e falei, você cura logo que eu já quero encomendar uns 3 litros de sangue teu. Professor, vamos lá. Olha, já estão chegando perguntas do Brasil inteirinho aqui. Por exemplo, o Alex de Maceió, e vou pedir ao senhor que seja muito objetivo por causa do nosso tempo. Certeza. Alex de Maceió, quantas são as fases para aprovação de uma vacina? É possível pular alguma dessas fases? Pois é, algumas fases não é impossível pular, são várias, né? Você tem a fase de trabalho em laboratório, né, em células, depois em animais, depois você tem as fases de trabalho clínico, que são nas pessoas. Então, tem 3 fases, com poucas pessoas, um número considerável de pessoas, depois milhares de pessoas. E você tem que avaliar isso em meses e anos para saber da eficácia e eficiência dessa vacina. E são várias fases e cada fase tem o seu período específico. Será que dá para pular alguma fase? Daria se você já tivesse aprovado uma vacina contra outra coisa, como, por exemplo, estão tentando usar contra tuberculose, tentando saber se a vacina contra tuberculose pode ser utilizada contra o Covid-19. Como a vacina da tuberculose já foi aprovada, então poderia pular algumas etapas, mas muito provavelmente essa vacina não seria suficiente para controlar o coronavírus. Poderia ajudar o sistema imunológico, mas não para controlar. Professor, tem uma pergunta aqui que algumas pessoas disseram que é fake news, outras disseram que não. Eu não sei se você tem conhecimento do assunto, mas olha, a Letícia Nascimento, ela é de Goiânia, está perguntando assim, é verdade que algumas pesquisas para o desenvolvimento da vacina contra o coronavírus estão sendo realizadas com células de fetos abortados? Eu também já ouvi isso, já li inclusive isso.
Isso é besteira. Os pesquisadores trabalham com células humanas e essas células humanas estão disponíveis de cada órgão que você possa imaginar. E essas células você consegue simplesmente solicitando de outros pesquisadores. Você não precisa fetos humanos para obter células. Você simplesmente entra no site de uma empresa que tem banco de células e solicita, e ele envia para você. Então, isso é bobagem, isso é fake news. Não acreditem nesse tipo de informação. Muito bem. Olha, eu vou fazer 2 perguntas aqui que eu creio que a gente já respondeu, mas é para mencionar também e valorizar a sua participação. A Elisa, do Rio de Janeiro: quando teremos a vacina aqui no Brasil para toda a população? Essa é a pergunta de $1 milhão, não é, professor? A gente já falou aqui, não é? Com certeza. Tem outra também, a Dulcineia, de Olhos d'Água das Flores, Alagoas. A vacina que vem da China, ela é eficaz mesmo? O senhor também comentou aqui, sim, agora há pouco. E tem mais aqui. Eu sei que o tema de vocês aí é vacina, mas eu gostaria de saber por que é tão difícil um remédio para tratar essa doença. Pois é, porque é uma doença nova, né? Nós estamos conhecendo a doença agora. É uma doença que só tinha em animal. Esse vírus não circulava nos seres humanos. Ele veio de morcego, pode ter passado por um outro bicho intermediário, como o pangolim, que é um tipo de tatula da Ásia, e passado para o ser humano. Então, o ser humano nunca entrou em contato com esse vírus. Então, nós não temos nada contra ele, nenhum remédio contra esse vírus. Então, por isso que nós não temos um remédio eficaz ainda. Nós vamos ter, mas vai levar um tempo. Essa pergunta foi do Fábio, aqui de Brasília. Obrigado, Fábio. Tem essa aqui agora, olha. O Clériston Gomes, de Irecê, na Bahia, fez a pergunta que a gente já respondeu aqui também, não é? O Isaac Hudson, de Santo Antônio do Grama, em Minas Gerais, diz assim: finalizada a vacina, a projeção é de que ela seja disponibilizada pelo SUS ou apenas na rede privada? Há alguma projeção de valor? E aqui a gente entra justamente numa outra questão que eu vou perguntar para o senhor já já. Como você tem o Butantan envolvido e a Fiocruz, com certeza vai ser pelo SUS, não vai ser por laboratório privado, que são empresas do governo que estão fazendo esse tipo de pesquisa e acordos com as empresas internacionais. Então, vai ser disponibilizada pelo SUS. Professor, quando chegar essa vacina, existe alguma prioridade de grupo que deve recebê-la primeiro? Porque a gente sabe que não vai chegar para todo mundo de imediato. Com certeza. Quem vai estabelecer isso é o Ministério da Saúde, as pessoas que trabalham diretamente com vacinas vão estabelecer quem vai ser a prioridade. Muito provavelmente as pessoas mais vulneráveis, né? Os idosos e pessoas com comorbidades. E principalmente os profissionais de saúde que estão trabalhando contra isso. Lidando com o vírus. Exatamente. Mas quem vai decidir isso é o Ministério da Saúde. Sim. E naturalmente é sempre assim que acontece, né? Com certeza. Muito bem. Olha, vamos seguindo aqui com mais questões ainda. Obrigado a tanta gente mandando perguntas aqui. Quais e como são realizados os exames pós-teste em pessoas voluntárias para se certificar de que houve eficiência da vacina? Pois é. Esse é um dado muito interessante de saber, porque você tem que saber se a pessoa, depois que ela foi vacinada, produziu os tais dos anticorpos neutralizantes, capazes de inativar o vírus. Eu tenho que tirar o sangue dessas pessoas que tomaram vacinas de tempos em tempos e procurar por esses anticorpos. Se esses anticorpos sumirem, significa que a resposta daquela pessoa que recebeu a vacina foi fraca, e ele vai precisar de uma nova dose da vacina. Então, por isso mesmo que demora tempo, para você saber se uma vacina vai ser usada uma vez só, uma vez por ano, uma vez a cada 5 anos, uma vez a cada 10 anos, porque você tem que acompanhar quem tomou a vacina para saber se esses anticorpos foram produzidos ou não. Muito bem. Olha, essa pergunta foi do Eduardo Trevisan, de Araçatuba, em São Paulo. Eu tenho mais, já vou fazê-las. Mas antes, nós vamos acompanhar mais o nosso último VT, que vai falar sobre uma terceira vacina que está nessa escala aí das mais avançadas, que é a vacina produzida nos Estados Unidos. Veja só. Os Estados Unidos também estão na corrida pela vacina. As mais famosas de lá estão sendo desenvolvidas pelas farmacêuticas Pfizer e Moderna. As duas empresas utilizam vacinas genéticas. Esse tipo de vacina oferece instruções genéticas a partir de moléculas de RNA para a construção de uma proteína viral. Por consequência, essa proteína pode estimular o sistema imunológico a montar uma defesa. A vantagem dessa vacina é que é possível produzi-la de forma mais segura e mais rápida. A desvantagem é que não existe ainda nenhuma vacina de RNA aprovada. O que é importante entender é que não existe um caminho único para a produção de uma vacina e que a primeira a ser aprovada não vai excluir a necessidade de outras. Cientistas acreditam, inclusive, que a primeira vacina a ser aprovada não estimule a melhor resposta imune no organismo, mas ela será importante para ganharmos tempo até termos uma vacina mais robusta.
Tá aí, parabéns pessoal da UNB pela produção desse conteúdo riquíssimo. Professor, a gente ouviu falar aqui dessa vacina com RNA. O que é isso? Que técnica é essa? Beleza, então rapidamente minhas aulas de biologia celular. Sou professor de biologia celular. Então todos os seres vivos são formados de moléculas, né? E essas moléculas, as principais são açúcar, gordura, proteínas e ácidos nucleicos. E todo bicho tem isso. Então os vírus também têm ácido nucleico. Quem são os ácidos nucleicos? O DNA e o RNA. Então toda a informação genética que nós temos e os vírus têm estão na forma de DNA ou RNA. Então o RNA é uma molécula que tem informação genética para produzir mais vírus. Então, o que o pessoal faz? Ele sintetiza essa informação genética sem precisar do vírus inteiro. E pega essa informação genética, nesse RNA, e injeta nas pessoas. E esse RNA, dentro da célula, a célula sabe que ela tem que produzir aquele código que está ali, que é o vírus. Ao invés de você colocar todo o vírus, você coloca só um pedacinho dele. Então, o RNA vai ter o código para produzir um pedaço do vírus. Então, a nossa célula produz um pedaço do vírus e apresenta para as nossas células de defesa. Aí o corpo reage e produz anticorpos contra aquilo. Então, eu não injeto o vírus, eu injeto só a informação genética de como fazer o vírus. E a célula produz isso e o corpo reage contra o que a célula produziu, porque é algo estranho a nós. Esse RNA do vírus é estranho, então o corpo reage. Então, o RNA é a informação genética que o vírus tem. Isso quer dizer que essa pesquisa americana é a mais sofisticada e talvez a mais cara de todas? Com certeza, porque não existe nenhuma fábrica que faz isso hoje. O vírus inativado, né, o vírus do adenovírus, todos existem fábricas que produzem as outras vacinas. Essa não, é alta tecnologia. E produzir RNA é muito caro. Então, os Estados Unidos, como está na vanguarda das pesquisas, provavelmente já barateou em muita produção de RNA em laboratório. Então, por isso que eles estão investindo. Mas só eles devem ter esse tipo de metodologia. Então, assim, quem vai poder fazer vão ser as empresas e os países que são mais avançados. Por exemplo, no Brasil, nós não temos essa tecnologia. E isto quer dizer também que, apesar da tecnologia, da sofisticação, o caminho, o percurso dela também é demorado como as outras? Com certeza. Exatamente o mesmo caminho das outras. Mas, como você viu no vídeo, é importante você ter várias vacinas diferentes, porque uma ou algumas delas vão funcionar. Podem funcionar e devem. E eu ouvi no vídeo algo interessante, que é importante essa que vai ser descoberta primeiro, vai chegar primeiro, mas, naturalmente, ela talvez não responderá a toda a necessidade do período, a imunização por um tempo indeterminado, não se sabe isso. Isso vai se saber com o tempo, né? Com certeza. Quanto durará a imunização? Por exemplo, o vírus atenuado é um vírus que ainda funciona, mas você não pode dar esse vírus para pessoas que têm problema de imunidade. Pessoas que têm o vírus HIV, pessoas que estão doentes, tomam corticoides que diminuem a reação imunológica. Então, essas pessoas não podem tomar essa vacina. Já a de DNA, ela pode, porque o vírus não vai estar ali, é só o DNA, ou mesmo de uma proteína do vírus. Então, essas vacinas diferentes podem servir para públicos diferentes, ou para jovens, ou para velhos, ou para pessoas imunocomprometidas. Professor, a maioria das perguntas aqui que chegavam ao longo da nossa conversa aqui eram isso. O senhor acredita que até o final do ano vamos encontrar uma vacina, vamos chegar a uma vacina? Então, acredito que tudo isso já foi respondido aqui, o professor já falou sobre isso também, tudo que nós trouxemos. Eu quero agradecê-lo mais uma vez por essa presença. O que é mais importante para nós nesse momento em que estamos todos ansiosos, cheios de expectativa, muitos outros também estão angustiados, amedrontados. O que é importante para a gente nessa hora, professor? Nós já passamos 5 meses dessa pandemia, né? Está sendo algo, como você mesmo falou, angustiante para muita gente. Muita gente está sem emprego, está perdendo os empregos, mas assim, é melhor você estar vivo, né? Você tem que se cuidar, não se aglomerar, porque a ciência vai resolver esse problema mais cedo ou mais tarde. E espero, sinceramente, eu espero que isso seja resolvido o mais breve possível. Nós teremos essa vacina, provavelmente no final do ano, começo do ano, alguma vacina vai existir. Mesmo se essa vacina não seja 100%, ela funciona em 65%, já é um avanço enorme, que você vai proteger pelo menos 65% das pessoas. Então, nós vamos conviver com esse vírus que ele chegou para ficar, ele está entrando na população humana. Nós vamos ter que aprender e temos que agora ficar vigilantes, porque outros vírus podem surgir, como surgiu o Zika, como surgiu o dengue, como surgiu o chikungunya, como surgiu a varíola, como surgiu vários outros vírus. Então, nós precisamos investir em pesquisa, precisamos ficar atentos, porque nós vamos passar por isso. Então, tenha fé que
isso tudo vai passar e vamos superar. Com a graça de Deus. Muito obrigado, prazer tê-lo aqui mais uma vez. O prazer foi todo meu. Tá aí, gente, o nosso programa termina por aqui. Você poderá rever este programa a partir de amanhã, já estará no Canção Nova Play, de graça à sua disposição. É só acessar lá, rever e passar para outras pessoas também. Fique com Deus, até quinta que vem, em mais um Além da Notícia.